Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Para que Possa Ser. Eu me chamo Guilherme e para esse primeiro episódio eu gostaria de formular uma pergunta com vocês, tentar respondê-la. E ela surgiu a partir do momento em que eu pensei em como que eu poderia me descrever, principalmente nesse primeiro contato que a gente está tendo. E a pergunta que me surge é: quem é você? Porque se vocês estivessem me fazendo essa pergunta, eu diria que sou um psicólogo recém-formado, faz pós-graduação em práticas baseadas em evidência, e aí eu posso até contar alguns detalhes sobre o nome da faculdade, emprego, carga horária, estado civil, entre outras coisas. E acredito que até mesmo vocês que ouvem essa minha pergunta, quem é você? Acabaria respondendo com a mesma estrutura. Então, o que estuda, o que produz, aonde trabalha. Mas eu me questiono por que que a gente tende a responder dessa maneira? Por que que a gente se definiria assim? Porque acredito que a gente faz mais do que trabalhar e estudar, certo? E pensando nessa nossa dificuldade de responder esse tipo de pergunta, eu acabei me topando com ideias de alguns filósofos e acabei percebendo alguns padrões de interpretação dessa definição, dessa tentativa de definição. Então, por exemplo, como eles buscam separar alguns elementos de nós mesmos, como alma, razão, a natureza, a ética, a inteligência, e vai tentando montar um certo tipo de quebra-cabeça do que deveria ser aquilo, aqueles elementos que acabam nos formando. E eu lembrei de uma escola filosófica que é muito importante para a psicologia, que é a minha área de formação. E o quanto ela é interessante para dar esse pontapé para a gente pensar em como responder essa pergunta. Então, como o que seria o ser humano, mas também principalmente como ele deve se portar no mundo. E ela se chama estoicismo. O estoicismo é uma escola e nós temos os estoicos. A gente tem uma figura muito famosa que é o Epiteto. Depois é interessante até quem se interessar buscar um pouco sobre as histórias dos estoicos. Mas a princípio eles vão nos dizer que nós somos seres racionais, somos responsáveis pelas nossas ações e que possuímos responsabilidade como nós enxergamos o mundo. E o que isso na prática quer dizer? Que nós não somos responsáveis sobre aquilo que nos acontece, de certa forma, né? Aquilo não está sobre o nosso poder, mas o que está no nosso controle é como iremos agir a esse evento, colocando em prática o que eles chamam de virtudes. Essas virtudes a gente pode interpretar hoje em dia como habilidades que permitam com que a gente se adapte. E para quem trabalha, estuda, principalmente longe de casa, tem responsabilidades quanto a filhos, pais, enfim, sabemos que a adaptação é crucial. Então, quais seriam essas habilidades? Por exemplo, uma comunicação assertiva, viver funcionalmente mesmo com o estresse do dia a dia, manter-se calmo, controlado, manter uma atenção às atividades que você se propõe a fazer. Enfim, são essas habilidades, essas virtudes. Até aqui, tudo bem. Mas aí surge uma outra questão para a gente trabalhar. De onde viriam essas virtudes? E aí, para irmos construindo essas ideias, a gente vai precisar pular um pouquinho mais para a linha do tempo. Especificamente sobre as ideias de um cara chamado Skinner. O Skinner, ele fundou o que a gente chama hoje de behaviorismo radical. Em outro momento, eu até posso explicar essa radicalidade. Mas o principal aqui é entender que ele propôs o modelo que a gente chama de causalidade. Ou seja, ele vai investigar o porquê fazemos aquilo que fazemos e, nesse modelo, há 3 níveis. O primeiro deles seria sobre as características que nós herdamos dos nossos ancestrais, como, por exemplo, os reflexos. Então, um exemplo de reflexo é quando a temperatura do ambiente cai
e aí acontece dois fenômenos. Os nossos pelos, por exemplo, do braço se arrepiam e a gente começa a tremer, exatamente para tentar buscar um certo nível de calor ali que seria saudável para a gente. Então esse seria o primeiro nível. O segundo nível é sobre as nossas vivências no ambiente. De certa forma, mais específico com os outros, com as outras pessoas ali da nossa família, da nossa convivência, tá? Além da relação que a gente tem do que nós fazemos e as consequências daquilo que fazemos. Em terceiro nível, seria a nossa cultura. Em cultura, a gente entende como aspectos de interpretação social, sobre papéis sociais, por exemplo. Tá? Isso que seria a cultura. Então, eu vou tentar fazer um apanhado sobre o que eu disse até agora, para que não fique muito confuso. Tá? Então, os estoicos, eles vão falar que o mundo externo, então, os eventos, não vai nos caracterizar, não vai formar aquilo que nós somos. E para Skinner, a gente é formado por aquilo que nós herdamos, onde nos desenvolvemos e as relações entre as nossas atitudes e consequências. E aí, a partir disso, a gente já tem um pouco mais de pistas, né, montando aquele quebra-cabeça que eu disse anteriormente, sobre o que somos, seríamos ou podemos vir a ser. E aqui vai uma coisa um pouco mais prática para a gente entender tudo isso que eu estou falando. As habilidades herdadas, né, dos nossos ancestrais e a cultura são sim pontos muito importantes a se considerar. Mas, termos didáticos, a gente vai se prender às habilidades aprendidas. E é aqui que a gente vê que muita coisa acontece. Então, partindo para o exemplo. Vamos imaginar que você é uma criança e pela primeira vez visitou uma praia. Em meio ao deslumbre entre todos os elementos que a formam, uma coisa te chama a atenção, que é um caranguejo. E você, em meio àquele nova descoberta do caranguejo, você vai tentar se aproximar e ao mesmo tempo que isso acontece, os seus pais gritam e dizem que aquilo é perigoso, que pode te machucar. A sua reação, ou seja, o seu reflexo, é se afastar e buscar o colo mais próximo. Afinal de contas, foi esse reflexo que nos ajudou a chegar até onde a gente está hoje, vivos. Então, teve ali uma resposta de fuga. Mas aí, não somente a partir dessa experiência quando criança, mas de diversos eventos que são muito similares ao longo da sua vida, onde você é apresentado a um estímulo novo e, de certa forma, desafiador, que você tem que descobrir, e alguém te avisa que aquilo ali não é para você, que é perigoso, que algo vai dar errado, e você, sem ao menos perceber, vai começar a piscar uma mensagem de perigo sempre que você se depara com esse evento. E assim vai se construir o que a gente chama de comportamento padrão estabelecido pelas suas vivências. Então, onde tudo aquilo que vai além do que você conhece e tem como previsível, acaba se tornando algo a não ser explorado, desenvolvido ou aprendido. Claro que é um exemplo simples, né? Mas que daqui a gente já consegue extrair muita coisa. Inclusive, o Skinner nos diria que o responsável por essa seleção do que você é, né? Então, do que você faz ali, do que você consegue desenvolver, essa seleção é feita pelo ambiente. E aí a gente, de certa forma, pelo que eu falei, alguma coisa está estranha, certo? Porque, vamos lá, o Epiteto, ele fala que o mundo externo, ou o ambiente, ele não vai nos definir. E nós somos apenas responsáveis sobre aquilo que sentimos e fazemos. Sendo que a gente, a partir das ideias de Skinner, a gente viu que a importância está na interação que a gente tem com o ambiente e o quanto ele vai oferecer de condições para que a gente desenvolva habilidades úteis. E se esse ambiente não for favorável, parece que tudo está perdido. Mas aqui que está a questão. Estará perdido se o ambiente não for favorável, ou estivermos prestando atenção somente àquilo que nos desfavorece. Então veja, o que eu gosto de dizer é que o ambiente, ele vai te proteger do ambiente. As pessoas que estão à sua volta, as suas experiências, as suas oportunidades, isso
vai fazer com que você desenvolva ao longo do tempo habilidades para que você consiga colocar em prática as suas virtudes. Então, nem tudo estará perdido quando você tem esse tipo de comportamento padrão naquele exemplo, já que a gente sabe que avaliar e refletir sobre os próprios pensamentos e comportamentos promove a oportunidade de se ater e desenvolver habilidades específicas que nós não aprendemos ou não tivemos oportunidade de colocar em prática. E a gente chama esse processo de descoberta guiada ou a psicoterapia. E o que, de certa forma, é irônico ou é curioso, que é auxiliada pelo ambiente, pelo outro. Então veja como a gente não consegue fugir desse tipo de relação social com as outras pessoas, com os nossos pares. E essa descoberta guiada não é guiada por um caminho prévio, definido, imposto pelo outro, porque isso, de certa forma, já foi feito, mas sim pelo aquilo que você considera como primordial, sobre aquilo que lhe enche os olhos, te motiva, te faz ir, mas principalmente pela razão de você não conseguir usufruir de tudo isso, pelo aquele alerta que aparece na sua cabeça de que aquilo não é para você, de que não é possível, que é perigoso e que não é seu. E aí eu quero trazer à tona outro psicólogo muito importante, que é o Vygotsky, e ele vai acabar dando um pouco de luz para esse caso, para essa tentativa de resposta sobre o que é você. Ele traz um pouco dessa ideia de que eu já previamente trouxe, de que o ambiente ele tem a função de mediar o conhecimento que já existe com aquilo que temos de individualidade, e que sem essa interação, essa mediação, não é possível criar nada novo. Então, sim, o ambiente ele tem o papel de pressionar e selecionar as habilidades que vão te acompanhar por um bom tempo, mas que não vai te limitar, e sim possibilitar outras formas de você ser, de você conseguir se definir, de você conseguir se desenvolver. Uma outra figura muito importante que eu recomendo a leitura, procurar as suas ideias, é o Ignacio Martín Baró. Ele cria o que eu chamo de potente psicologia da libertação, e ele diz que se a gente apenas aceitar isso que nós somos, como as coisas são, sem previamente criticá-las, correr atrás de mudá-las, a gente vai cair no que ele chama de fatalismo, que seria apenas aceitar um certo tipo de destino trágico por aquilo que lhe cerca, por aquilo que acontece em volta de você, e você sente uma certa incapacidade de conseguir se definir a partir de outros aspectos, não somente sobre aquilo que você novamente faz ou produz, e sim sobre as suas virtudes, sobre aquilo que você consegue demonstrar para o mundo, trazer ao mundo de forma que ele enche os olhos, que te motiva, que te prende a uma vida que vale a pena ser vivida. Então, para finalizar um pouco de tudo que eu trouxe, resumir, a gente pode sim, então, entender que aquilo que nos define é, em parte, essa intensa e fluida interação entre nós mesmos e os outros, mas é a partir da forma que nós reagimos com essa interação que vai ofertar a ideia do que nós somos e o que seria possível responder com aquela minha pergunta do início: quem é você? Bom, gente, fico feliz para quem conseguiu acompanhar até aqui, gostou em partes, surgiu ideias novas sobre o tema do episódio. É um episódio piloto de início, é uma experiência muito diferente para mim, fazer todo esse compilado de ideias que a gente aprende diariamente e tenta repassar esse tipo de conhecimento. Espero ter deixado as ideias claras, entendíveis, e que vocês consigam, a partir disso, ser mais, ser diferente,
buscar aquilo que realmente motiva a permanecer nesse nosso mundo, que sim, é complicado, mas é muito belo e tem muito a nos oferecer. Vejo vocês num próximo episódio, acredito que não tão distantemente. E é isso. Muito obrigado.